para compor também um pouco dessa ideia, né? Você vê praticamente todas as fases das pré-modernas, as mais modernas da imprensa. Então, da era quase que sempre sendo escrita, a ascensão da TV como mídia de massa, o declínio, né, do que vem do jornalismo antigo, que era a parte escrita. E agora um novo momento onde a gente tem um pouco de tudo misturado, né? Só que cada vez mais com menos controle da informação, porque é natural. Quanto mais agentes você tem publicadores, mais a possibilidade de que as pessoas se insiram em bolhas do que elas querem acreditar. Como que você viu com os seus olhos essa evolução? E até trazendo um pouco para os dias de hoje, a gente tem talvez... há concordâncias, há discordâncias, mas hoje, até no próprio programa que a gente fez aqui com o Ian Neves, quase 500 mil pessoas puderam assistir esse programa. Coisa que talvez em nenhuma outra época era possível que ideias utópicas fossem compartilhadas de uma maneira tão aberta, de diálogo, com um tempo tão extenso. A gente conversou quase 5 horas sobre isso. Qual que é a sua visão sobre a imprensa e essa grande mídia ao longo desse tempo? Como que você viu isso acontecer? A iniciativa como a de vocês, ela é muito positiva, porque isso, de alguma maneira, democratiza a imprensa. Durante muito tempo, só os grandes meios tinham voz. Só eles emitiam opiniões, notícias, interpretações. E ainda que nós, que não tínhamos esse mesmo recurso, essa mesma ferramenta, discordássemos, não tínhamos como expressar. E hoje, felizmente, as redes digitais vêm socializando a informação, inclusive desbancando alguns grandes veículos. Todos eles, jornais, televisões, todos estão em crise, perda de anunciantes, porque muitos anunciantes preferem investir nas redes digitais, né, nos canais eletrônicos, do que na grande mídia. Então, eu creio que isso é um passo muito positivo por um lado. Por outro lado, existem muitos problemas ainda nas redes. Eu poderia apontar 3 ou 4. Um deles é que nós não sabemos o que os donos dessas plataformas, de que maneira eles utilizam o volume de informações sigilosas que eles acumulam. Nós não temos ideia do que eles acumulam, mas sabemos que eles acumulam. E sabemos que, a partir daí, eles podem manipular as eleições em um país. Eles podem manipular a geopolítica internacional. Então, é um poder exagerado, desmedido. E eu advogo que essas plataformas, no futuro, deverão estar em mãos do poder público. Não podem estar em mãos privadas, porque são demasiadamente poderosas e exige todo um protocolo de fiscalização, de transparência, que em mãos privadas não é permitido. Mas, por outro lado, a tendência das pessoas que estão ligadas nas redes digitais, muitas vezes não é acompanhar o noticiário, é se fechar numa tribo, as chamadas bolhas. E isso é outro problema, porque as redes digitais, embora tenham os aspectos positivos que eu já enumerei, como socialização da opinião pública, da mídia, mas elas têm um problema de que exacerbam o individualismo e o narcisismo. Eu fico até espantado como que bandidos, eles exibem a curtição dos luxos que têm acesso, graças ao dinheiro dos seus assaltos, dos seus trambiques, enfim. Com a maior cara de pau, com uma sensação total de impunidade. Isso, para mim, é espantoso. Ou seja, para ver a que ponto chega a doença do narcisismo nas redes. E, por outro lado, o perigo da gente ficar fechado numa bolha e só aceitar a opinião daqueles que pensam como eu penso. Ou seja, com isso a gente perde
dois fatores importantes na convivência civilizatória: a diversidade de opiniões, e assim se faz uma democracia, e segundo, a prática da tolerância. Eu até prefiro dizer do respeito, porque a palavra tolerância não me agrada muito, porque tolerar é suportar. Não, respeito da opinião diferente e com a capacidade, com a virtude de não fazer de uma opinião diferente uma opinião divergente, né? Isso é completamente outra coisa. Então, eu creio que ainda temos muitos passos a dar nesse sentido, né? Nós estamos engatinhando nesse mundo digital. Estamos começando agora, né? Os primeiros passos. Há muita discussão que rumo isso vai, principalmente agora com a inteligência artificial. O que já que vocês aqui trabalham muito com o tema emprego, o que eu temo muito é isso, é que a evolução da tecnologia digital venha a causar um grande desemprego. E nós ainda não temos uma sociedade preparada para amparar aqueles que estão desempregados ou criar condições para que eles venham a ter, num período breve, outro tipo de atividade. Isso ainda não foi pensado como política pública, mas é muito importante. Primeiro, porque, por exemplo, eu dou um exemplo que eu conheço, um escritório de arquitetura, a compra de um computador importado, veio dos Estados Unidos, significou o desemprego de 16 arquitetos. Isso é avassalador. Essas pessoas têm família, têm aluguel, têm filhos na escola que eles precisam manter. Enfim, é avassalador. E não é fácil ficar buscando na medida em que a tecnologia está facilitando uma série de recursos que dispensam o trabalho humano. Mas eu penso que a sociedade vai ter que chegar e vai ter que pensar uma alternativa, não só para aqueles que são desempregados, mas também para o pessoal da minha geração, a chamada terceira idade, os idosos, né? Porque nós também estamos chegando a 70, 80, 90 anos com capacidade laboral. Não significa hoje que uma pessoa... Meu avô, quando tinha 70 anos, eu achava ele um inútil. Eu tenho 79 e me sinto com a mesma disposição que eu tinha aos 40. Você disse que vai para Brasília amanhã, quinta-feira vai para Cuba, então assim, claramente... E tudo a trabalho. Nada a passeio, né? Então eu sinto que a sociedade ainda não se debruçou sobre esse fenômeno. Realmente o número de idosos cresce assustadoramente em todo o mundo e a política pública tem que levar em conta isso. Como é que a gente faz para amenizar o impacto desse novo ciclo de uma sociedade tecnológica e cientificamente muito mais evoluída que em décadas passadas. E isso tende a crescer, não tende a regredir. Embora, muitas vezes, o acesso a essas ferramentas seja um acesso elitista. Né? As pessoas têm celular para falarem uns com os outros, né? A maioria das pessoas aí do público. Mas não necessariamente para lidar com redes e fazer conexões mais sofisticadas. E nem pesquisas no Google. O celular é um telefone ambulante, né? Antes tinha um fixo, agora você tem um ambulante, que você carrega para cá e para lá. Então, eu creio que são questões que a gente tem que debater. É muito importante esse fórum que vocês fazem aqui para levantar essas questões. Quer dizer, o que essa tecnologia está trazendo de mais ou menos humanização? Quais são as questões éticas que ela envolve? Quais são os desafios operativos? Como é que isso vai, por exemplo, ser socializado para toda uma
uma gama de jovens que não têm acesso a bens de consumo. Ou como é que isso vai ser socializado para toda uma gama de idosos que também não têm acesso a bens de consumo. Uhum. Principalmente numa sociedade como a do Brasil, que é uma sociedade muito desigual. Então, nós temos um contingente de pessoas empobrecidas e mesmo miseráveis muito alta, né? Segundo dados do governo anterior, portanto insuspeitos, são 33 milhões de brasileiros aí em fome crônica e 125 milhões em insegurança alimentar. Quer dizer, nós somos uma nação ainda marcadamente pobre, onde há uma elite com alta concentração de renda. Agora o governo Lula está tentando emplacar aí uma reforma tributária, mas com muitas resistências, principalmente quando se trata do segmento mais rico, que mais acumula, né? Enfim, são desafios fortes.